na igreja tá acontecendo esse tipo de coisa, eu não vou. Com esse pastor eu vou fazer alguma coisa pra acabar com essa reputação dele. Porque não é possível. Passou 2 meses, o pastor ligou pra minha mãe. Só que meu pai tava com o celular na mão. Começou a sair conversas assim, que viram minha mãe dentro do carro dele, que a minha mãe que deu em cima dele. Ainda ele falou assim, vou colocar o meu chocolate na sua florzinha. Olha só o nível da conversa desse velho. A minha atitude foi, eu falei assim, eu vou delatar ele. Eu vou bater lá na porta da casa dele e eu vou ir falar com a mulher dele. Um pastor, justo aquele que é o acima de qualquer suspeita, sabe? Quase acabou com o casamento da mãe da Karen. Quando a Karen descobriu isso e ainda descobriu que tem outras histórias com outras mulheres da igreja, ela falou: eu vou mostrar para a igreja inteira quem é esse homem. Karen, quantos anos você tem? 22 anos. Como é que foi que tudo começou? Então, eu vou explicar pra você o porquê foi tão assim. A minha família, a gente é todo mundo evangélico, tá? Eu não sigo mais, o meu pai, ele não é também. E assim, as minhas tias, elas são, assim, as doidinhas da família. Minha mãe é a mais velha, ela é a mais certinha. Ela é a que casou, engravidou, casou, e meu pai foi o único homem da vida dela. Então, o que aconteceu? Tem um pastor aqui na nossa região que ele é muito conhecido, muito. E antes da situação acontecer com a minha mãe, já tinha acontecido com uma outra mulher. Só que esse cara, ele conseguiu reverter toda a situação. E a mulher saiu como errada. E Rufus, a minha mãe é muito linda. A gente tem tudo porte grande, tudo alta, do corpão. E minha mãe, olho azul, meio loirinha. Ela é muito bonita. Ela chama atenção. E assim, ele mandava mensagem pra ela. Falava assim que ela era muito bonita, né? E ela, nessa época, ela tinha mostrado pra mim já essas mensagens. Aí eu falei, mãe, mas isso não tá certo. E a mulher dele? Ela não vê isso? Nossa, era uma coisa assim que ninguém imaginava vir dele. Como Sabe? que era o teor das mensagens que ele mandava pra tua mãe? Querendo marcar de sair, chamando minha mãe de linda, de maravilhosa. Coisas assim, sabe? Tá. Aí eu fiquei, mas ninguém entendeu nada. Então passou isso aí tudo. E um certo dia eu fazendo compra, ligaram, a minha tia ligando pra mim em desespero. Aí eu, né, corre aqui pra casa que tá acontecendo mó BO. Ainda ele falou assim, mó BO. Aí eu falei, tá bom, tô indo aí. Larguei minhas compras tudo, peguei meu filho e meu marido e fui. Aí falei, o que tá acontecendo? Quando eu cheguei lá, meu pai gritando, jogando as coisas da minha mãe tudo pra fora da casa. E o que foi que aconteceu sem saber, sem entender nada? Aí meu pai, eu peguei conversa da sua mãe. Ela não é santinha? Olha aí as conversas da sua mãe. Aí eu peguei e falei, mas que conversa? Só que Rufus, a minha mãe, ela não falava nada pra ele. Ele mandava mensagem, sabe o que minha mãe fazia? O quê? Ela dava risada, tipo, ficava assim, kkkk. Ele e o pastor. E a sua mulher? Sabe, ela nunca, nas mensagens não tinha nada que comprometesse ela. Tá. Nada. E aí, só que o que aconteceu? Meu pai, ele ficou possesso, mandou um áudio pro pastor e falou assim, te peguei. Meu pai falou assim, te peguei, vou aí, eu vou te arrebentar. Pronto, esse homem bloqueou a minha mãe. Esse pastor, ele fez parte de toda a conversão da minha avó, entendeu? Então, minha avó conhecia ele há mais de 20 anos, desde quando a minha avó veio aqui pra São Paulo, que minha avó era da Paraíba. Então, conhecia ele há mais de 20 anos. Minha avó colocava esse cara lá em cima. Então seu pai pegou todas as mensagens que o pastor mandava pra sua mãe, a sua mãe não respondia essas mensagens, mas o seu pai achou que ela tava dando mole pra ele. Sim, porque alguma das mensagens era assim, ó, vamos se encontrar em tal lugar, entendeu? Tá. Era coisas assim. E a sua avó conhecia o pastor?
Sim, a minha avó, por parte de pai, conhecia. Ele fez parte da conversão da minha avó todinha. Então esse pastor é velho. Sim, ele é velho. Tá. Ele é velho. Muito velho. E é feio. Horrível. Ele é feio. Demais. Quando você ficou sabendo quem era o pastor, qual foi a sua atitude? A minha atitude foi, eu falei assim, eu vou delatar ele. Eu fui em todos os ministérios, porque os ministérios dessa igreja, ele é dividido por setor. Eu fui em todos os setores da minha região. Em todos. Só que foi o que eu te falei, ele era muito conhecido há muitos anos. Então, o que aconteceu? Todo mundo encobria. E a gente ia conversar com as pessoas, e sabe como assim, elas já estavam acostumadas com coisas desse tipo para essa pessoa, que já muitas pessoas foram fazer isso. Com esse tipo de denúncia contra esse pastor. Isso, aí eles não faziam nada, falaram assim, a gente vai passar para tal pessoa, deixa seu número que a gente vai entrar em contato com você. Só que, olha, desse negócio de deixar o número, eu vi que as pessoas não estavam nem dando bola pra gente, Rufus, e eu comecei a ficar muito nervosa, ficava possessa de raiva, e eu comecei a ser muito grossa com essas pessoas. Aí eu peguei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou bater lá na porta da casa dele, e eu vou ir falar com a mulher dele. Vou ir lá falar com a mulher dele. Pois fui lá, bati na porta dele, foi eu e minha tia. A mulher desceu. A mulher dele. Que ódio dessa mulher, cara de sonsa, Rufus. Quando eu cheguei, eu falei, ela ficou com uma cara de sonsa. Aí eu falei, e aí, minha filha? Como que vai ser? Você não vai fazer nada? Eu falei, você acha bonito esse tipo de coisa? O que o seu marido faz, num cargo que ele tem. Obrigada. Ela falou assim, obrigada por você ter vindo aqui. Eu fiquei tipo assim, não acredito, meu. Não acredito. E aí, o que ela fez, essa mulher? Ela também, por ser mulher dele, é muito conhecida. Ela começou a difamar a minha mãe. A falar que começou a sair conversas assim, que viram minha mãe dentro do carro dele, que a minha mãe que deu em cima dele. Começou a sair conversas assim, né? E a minha avó, como ela também é muito conhecida, as pessoas vinham falar pra ela. E a gente tinha pessoas que a gente conhecia que trabalhava na liderança da igreja e sabia disso e batia no ouvido da minha avó. O que aconteceu, Rufus? Esse cara viajou, ele foi pra Bahia, né? E aí, o meu pai, ele só foi pra Bahia porque o meu pai, ele não sossegou. Ele queria saber quem era. E meu pai jurou ele de morte. Meu pai falou assim, eu vou matar esse cara. E nós sabendo tudo, aonde ele morava, quem era, e a minha avó falou, não conta pro seu pai, porque senão seu pai ele vai fazer merda. Aí eu falei, não, tudo bem, vó, não vou falar. E a minha vontade era de falar pro meu pai pelo menos dar uma surra bem da boa nele. Ninguém Sua mãe deixava estava falar. consciente de que ela estava mal falada na igreja e nos ministérios. Sim, estava consciente, porque a minha mãe, ela achou um ministério que ela queria ir, né? E muitas pessoas desse outro ministério visitavam a igreja dela. E aí começaram a falar. Passou 2 meses, o pastor ligou pra minha mãe. Ele ligou pra minha mãe. Só que meu pai tava com o celular na mão. Na hora. E aí, na hora que o meu pai atendeu, o pastor desligou. Tá. Porque acho que escutou a voz de homem, né? E aí tá. Passou uma semana, um final de semana, eu fui pra minha mãe, aí meu pai encheu o caneco e começou a me falar. Aí eu falei, não. Isso não vai ficar assim. Falei, não. Falei, eu vou fazer uma coisa pra acabar com ele. Não é possível. Eu falei com ele, assim, o pastor? Com esse pastor, eu vou fazer alguma coisa pra acabar com essa reputação dele, porque não é possível. Não foi só com uma mulher que isso aconteceu, Rufus. Depois que essa história passou, as pessoas começaram a falar pra gente que não foi só com uma, isso dele já é de muito tempo, que ele aproveita o cargo que ele tem na igreja, que o pastor que ele tem, né, na igreja lá. Aí eu falei assim, não dá pra ficar assim. Agora que eu vou agir. Eu peguei o número dele, falei, pai, me manda o número desse cara. Mandei, adicionei no meu celular. Adicionei. E aí
Falei com uma amiga minha, falei assim, amiga, ele me conhece, porque ele me conhece desde criança. Eu preciso de uma foto sua. Aí contei toda a situação pra ela, né? Preciso de uma foto sua. Tudo bem? Aí ela falou, tudo bem, se você não me expor depois. Eu falei, não, fica tranquila, que isso aqui é só pra eu apresentar na igreja, porque as mensagens, a minha mãe conversou com meu pai, e aí ela apagou. Então a gente não tinha provas pra chegar lá na igreja e falar isso. Tudo que estava acontecendo. Mas eu falei assim, agora eu vou conseguir essas provas. Peguei. Comecei a mandar mensagem pra ele. Falei, oi, tudo bem? Né? Comecei a mandar mensagem pro pastor. Oi, tudo bem? E ele respondendo, tudo bem, né? Eu falei assim, peraí. E aí fui levando ele. Tudo bem? Como você tá? Eu falei, nossa, sou fã sua. Comecei a jogar o ego dele lá em cima. Sou fã sua. Você apareceu nas mensagens como uma completa desconhecida que conseguiu o número dele. Isso. Aí eu falei assim, você não lembra de mim? Você não lembra de mim? Eu já fui muito aí. Falei assim, é que agora ainda inventei mó balela lá. Falei, é que eu passei por uma cirurgia, tô mais magra agora. Aí inventei um outro nome lá. Falei que eu era uma tal de Leia. Aí ele falou, nossa, me manda uma foto sua pra eu saber quem é. Aí mandei a foto da minha amiga. Aí ele falou, nossa, você é muito bonita. Eu falei, obrigada. Rufus, foi coisa de, acho sinceramente, de 3 horinhas de conversa. Esse cara queria já marcar comigo, né? Esse que se diz o pastor, né? Queria marcar comigo um café, né? Queria marcar comigo um café. E aí começou a falar que, olha só, eu não vou esquecer que eu não fui mais pra frente com a história porque eu comecei a ficar com nojo dele. Ele me mandou foto dele, falou assim, e aí, você gostou de mim? Esse horroroso. Falei, nossa, você é muito lindo. Ele é um senhor idoso, né? Sim, ele é idoso e ele é feio demais. Tá. Ele é feio. Ele é feio, o Rufus. Muito feio. E ainda mais parece que depois que a gente descobre esse caráter da pessoa, fica mais feio ainda. E aí ele mandou foto dele pra você, ou melhor, pra pessoa que ele acha que ele tava conversando. E aí? Ele começou a falar, vamos marcar um café, onde você trabalha? Aí eu falei assim, trabalho em tal lugar. Aí ele falou assim, nossa, conheço vários hotéis por aí, a gente pode marcar um lugar. Aí eu falei, vamos sim. Eu falei, mais um hotel? Ele falou assim, um hotel pra gente ficar mais à vontade. Aí eu falei assim, pera aí. Eu falei, agora, peguei você. Aí ele falou, falei assim, eu topo. Falei, eu topo, vamos sim. Aí ele falou assim, em abril eu tô aí em São Paulo de novo. Aí eu falei, nossa, que presente, é meu aniversário. Aí ele falou, sério, eu vou dar um presente bem bom pra você. Aí eu falei, Falei, tô gostando da história. Falei, é agora. Deixa o checkmate dele. Começou a falar que queria fazer massagem em mim, passar a mão nos meus peitos. Ainda ele falou assim, vou colocar o meu chocolate na sua florzinha. Olha só o nível da conversa desse velho. E a foto da moça que você mandou pra ele é uma jovem? Minha amiga, a minha idade. Ela é muito novinha. Ainda falava assim pra ele, nossa, a minha idade não te incomoda? Ele falou, não, eu até prefiro. Meu Deus. Ele falou que ia colocar o quê? O chocolate na tua flor? Eu falei assim, ele falava assim, deixa eu colocar meu chocolatinho na sua flor lentamente. Não vou esquecer dessa frase dele. Certo. Vou dar uns beijinhos na sua flor. Na flor. Aí eu falava assim, tem uma hora que eu não aguentei mais. Eu falei assim, eu posso te contar um segredo? Aí ele falou, claro, me conta. Achando que eu acho que eu ia falar safadeza pra ele, né? Aí eu falei assim, olha, eu sei que você me conhece. Eu sou a Karen, sou filha de tal pessoa. E eu tô fazendo isso aqui pra provar pra todo mundo o safada que você é. Aí eu falei assim, te peguei. Eu falei, tadinha das irmãs daí da Bahia. Tadinha delas. Que exemplo de pessoa você é. Como que você vai conduzir uma pessoa pro bem? Eu falei, te peguei. Agora, eu falei, tô com print. Tô com tudo. Vou levar lá. Falei assim, vou levar lá na igreja. Lá na sede. E aí, peguei.
Quando eu cheguei em casa, isso eu tava trabalhando e falando com ele. Trabalhando e falando com ele. Como ele reagiu a hora que você falou isso? Ele me bloqueou na hora. E aí, o que você fez com esses prints? Então, eu peguei, né, o celular e fiz um arquivo dessas conversas. E aí, eu fui na igreja onde ele estava responsável aqui em São Paulo antes dele ir pra Bahia, tá? E aí tinha um pastor lá. E eu peguei e falei pra esse pastor assim, eu falei, olha, eu preciso falar um assunto contigo. Aí cheguei, dei meu celular pra ele e falei assim, olha aqui o nível da pessoa que estava aqui liderando essa igreja. Falei assim, eu ainda falei pra ele, eu fiz isso porque ele acabou com a vida da minha mãe. Quase acabou com o casamento da minha mãe. E ainda depois de um tempo ele vim ligar pra ela, falei, não aceito, eu vim desmascarar ele. Só que lá não era sede. Lá não era sede. Então, eles queriam toda hora contornar a situação, Rufus. Aí eles começaram a olhar um pra cara do outro, tipo assim, nossa, e agora? A gente não tem como defender, né? Aí um deles falou assim, ó, se você quiser entrar com um processo contra ele, porque isso aqui é assédio. Falaram que iam tirar ele do cargo, que iam tirar esse pastor do cargo, que não teria mais como ele dirigir nada aqui em São Paulo, sabe? Mas só que a gente vê que isso não é verdade, porque ele continua fazendo, entendeu? Ele continua fazendo e eu acho isso grave. Ó, a gente ficou sabendo de histórias Teve uma mulher que caiu na dele, entendeu? Era nova convertida, ele se aproveitou da menina. E você se afastou da igreja por causa disso? Não, eu me afastei da igreja na adolescência, na minha adolescência. Mas você eu conhecia ele voltaria para a igreja também. evangélica depois disso? Olha, Rufus, eu sou muito insegura agora quanto a isso. E o meu marido, que não ele pega e fala. Ele falou assim, tá vendo? Na igreja tá acontecendo esse tipo de coisa. Eu não vou, entendeu? Aí como que eu defendo? Eu sou muito receosa com tudo. Agora, com tudo. Com todo tipo de situação. Porque a gente eu sou evangélica desde berço, né? Desde criança a gente já tem todo esse envolvimento. E a gente tem ensinamento disso. Nunca vi pastor falar sozinho com uma mulher. Pra já não dar esse tipo de conversa. Se ele quer conversar com a mulher, ele chama a esposa dele junto. Entendeu? Eu falei, não é possível. Eu falei assim, eu vou contar essa história. Eu falei assim, alguém tem que se identificar com isso, pelo amor de Deus. Olha, Rufus, eu te acompanho, viu? Demais. Não perco um vídeo. E acredito que você não tem noção. Eu falo que minha vida é uma novela. A história que eu tenho mais é nível dessa, pra pior, viu? Obrigado por ter compartilhado. Eu que agradeço, Rufus, por você ter dado essa oportunidade de eu contar essa história, porque é algo que eu acredito que é muito grave, que as pessoas têm que abrir mais os olhos quanto a isso, a religião.